Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, eu trarei um tipo de ligação viga-coluna a momento fletor, pelo método do Canadá. Será a primeira de uma sequência de outras ligações que estarei trazendo numa playlist criada especialmente para você, que será destinada só para ligações metálicas. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Conexão metálica 1. Viga-coluna com momento fletor. Método canadense. Item 1. Apresentação da ligação. Bem, esta será a nossa ligação viga-coluna, objeto de estudo de uma sequência de partes, né, de aula aplicadas a esse primeiro caso, onde nós teremos uma coluna constituída de um perfil W360 por 91, do tipo H ou HP, conectada por meio de chapas conectadas ao flange superior de uma viga W410 por 60. Essas chapas de topo irão resistir ao momento fletor, efetivamente falando, enquanto que o perfil L irá resistir ao esforço cortante, sendo ligado à alma e ao flange da nossa coluna. Então, nós temos o perfil L, a chapa de ligação ou chapa de topo, como desejarem. O esforço cortante de projeto, ou esforço isolante, será de 110 kN. E o momento fletor solicitante de cálculo, né, ou ponderado também. Notem que tem o D, design. Então, significa que esse é o esforço cortante de projeto ou de cálculo, já está ponderado. E este é o momento fletor de projeto ou de cálculo, que também já está ponderado. São valores retirados de um caso real, de uma ligação real, dimensionada, né, pelo método do Canadá que eu trarei para vocês. Conexão da alma. Esforços solicitantes. Bem, como eu falei, em todo o projeto, vocês devem sempre deixar bem claro quais são os esforços nominais. Por exemplo, os esforços nominais nessa estrutura têm o esforço cortante ou cisalhante de 73 kN, e o momento fletor solicitante, né, nominal, de 160 kN. Note que, sempre que você indicar o esforço solicitante nominal, ele não vem acompanhado da letrinha D, de design, de projeto ou de cálculo. Então, ele não é ponderado, ele é nominal. E os esforços solicitantes ponderados? Bem, pela NBR 8800, pela norma brasileira de 2008, a gente bem sabe que a gente deve multiplicar por um coeficiente de ponderação os esforços permanentes e por equivalente a 1,35 e por um coeficiente de ponderação equivalente a 1,5 para cargas acidentais. Mas para estes casos de ligações, de modo a ficar bem prático para vocês, eu trarei sempre um esforço ponderado equivalente a 1,5, um esforço de ponderação equivalente a 1,5 multiplicado pelo conjunto, carga permanente mais carga acidental. Assim eu estarei levemente a favor da segurança. Portanto, o nosso esforço cortante ou cisalhante de projeto ou de cálculo, que é ponderado, será o esforço nominal do cisalhamento, 73 kN, multiplicado pelo coeficiente de ponderação, equivalente a 1,5. Enquanto que o momento fletor solicitante ponderado ou de cálculo, né, irá equivaler ao esforço solicitante nominal vezes o coeficiente de ponderação tomado como igual a 1,5, chegando aos valores já apresentados no nosso slide anterior. Propriedades geométricas. Para o pilar, como ele é constituído de um perfil HP 360 por 91, este perfil possui, de acordo com o fabricante nacional, no caso, no Brasil, eu adaptei os perfis
para os casos de perfis nacionais, para que vocês tenham melhor noção e se adaptem melhor, que seja mais conveniente. Então, a única coisa que eu adaptei nesse caso de cálculo real feito no Canadá foram os perfis, no caso a geometria dos perfis, como vocês viram, perfis W, perfis L, adaptados à nossa realidade no Brasil. Fica mais conveniente para a sua resolução e entendimento. Então, esse perfil, retirado de nossas tabelas nacionais, possui uma altura total de equivalente a D. D é sempre a altura total do perfil, de 343 milímetros. O BW é a largura do flange ou da aba, como desejarem chamar. BW, 254 milímetros. A espessura da alma, sempre vou chamar de TW, equivalente a 9,5 milímetros. Note que os perfis W, né, e ou HP possui uma espessura de alma considerável. E a espessura do flange de 16,4 milímetros, chamadas por TF. Já para a viga, nós traremos o perfil W410/60 neste problema, que possui os valores de D, BW, TW e TF indicados aqui, respectivamente. Note que o perfil W, comparado com o perfil HP, ele possui uma largura de mesa, né, menor do que a do perfil HP, se comparado com a altura do perfil. Note que o HP possui uma altura de 353 e uma largura, né, de flange de 254. Já um perfil W, próprio para vigas, ele possui uma altura de 407 milímetros. Para esta altura, ele possui, apesar de maior a altura, ele possui uma largura de mesa, ou de flange, ou de aba, menor. Então, essa é uma diferença principal. O HP ele é próprio para colunas por causa disso, pois ele possui dimensões altura e largura bem próximas, se comparado com o perfil W, próprio para vigas, que possui uma altura maior e uma largura de mesa, né, menor. Então, aqui deixo uma nota com relação aos perfis, né, W, L. Quando se tratar de perfis laminados como estes, sempre indiquem a altura do perfil, da família do perfil em milímetros, seguida de sua massa em quilos por metro, metro linear. Para perfis L, eu ainda costumo chamar o comprimento do perfil, da peça, do elemento, entre parênteses. E quando especificar perfis formados a frio ou de chapa fina, não indiquem a massa em quilos por metro, indiquem sempre a altura, seguida da largura, seguida da espessura do flange, seguida da espessura da alma, e, se desejar, acrescentem o comprimento entre parênteses. Propriedades mecânicas ou tipos de aço. Bem, a viga e o pilar serão considerados como do tipo do aço ASTM 572 grau 50. Esse tipo de aço nós temos no Brasil e no Canadá também se adota corriqueiramente nos escritórios. Ele possui uma tensão admissível de 345 MPa e uma tensão última de 450 MPa. Para chapas de ligação, inclusive minhas planilhas de cálculo no Excel, eu sempre procuro distinguir o tipo de aço adotado no perfil do tipo de aço adotado na chapa de ligação. Eu separo as minhas planilhas nas equações. Por quê? Para a chapa de ligações, é muito mais comum a gente adotar o aço do cotidiano brasileiro e internacional, que é o STM A36, que possui uma tensão admissível menor, de 250 MPa, e uma tensão última menor, de 400 MPa. Porém, eu deixo uma ressalva aqui muito importante, que pode salvar a vida de vocês em um projeto, num caso corriqueiro de escritório. Sempre que você desejar adotar para chapa de ligação um aço diferente, né, sempre procure conversar com o seu comprador da empresa, antes de colocar no projeto e liberar o projeto. E antes mesmo de calcular e dimensionar. Porque se este não puder ser fornecido, isso recairá em retrabalho. Então, por exemplo, algumas empresas, para fornecer o aço a sistema 588, já aconteceu isso comigo diversas vezes, o fabricante, ela exige uma massa mínima, por exemplo, 10.000 quilos. Jari, se você tiver 10.000 quilos em chapa no seu projeto, eu garanto o fornecimento do aço A588 na sua obra. Então, conversem direitinho com o comprador para que o fornecimento seja garantido. Agora vamos ver a representação gráfica dos perfis W e HP. O perfil W da viga, W460, ele possui uma altura de 407 milímetros e uma largura BW de 178 milímetros, largura do flange ou da aba. Note a achura indicada
e sempre deve ser representada para o caso de seção transversal, cortes de perfis. E indicação no momento fletor, ponderado MDX. É fácil representar o momento fletor através de uma linha curva para vigas cujo perfil já está representado ao longo da altura, em que o momento fletor acontece em torno do eixo X. E para o caso de colunas, seja a nossa coluna com W360 por 91, que é do tipo HP, note a achura representada aqui propositalmente de forma correta, que pelo desenho técnico, a achura para aço é indicada por linhas duplas, enquanto que a achura para ferro fundido é indicada por eixos por linhas simples. Eu mesmo indico por dessa forma, por linhas simples, por ser mais prática. Mas se você quiser corrigir ou já conhecer corretamente seus projetos em sua carreira profissional, indique a achura do aço por linhas duplas, da forma correta, representada por nossa norma técnica de desenho. Aqui nós temos a altura do perfil, o D, e o BW. Note que a razão de altura, largura para perfis W para vigas, que precisam de uma altura maior, possui uma razão, altura, largura maior do que a razão, altura, largura usada para colunas com perfis H e HP. Perfis H ou HP, eles requisitam uma razão, altura, largura menor. Por quê? Porque isso mantém um raio de geração mais apropriado ao longo dos dois eixos. E o momento fletor? Quando nós temos a indicação de um perfil de coluna indicado em planta baixa, fica mais difícil representar o momento fletor ao longo de uma curva. Então, nós podemos, por simplicidade, né, indicar o momento fletor através de setinhas duplas para o MDX e o MDY. E como isso funciona? Funciona pela regrinha da mão direita, visto lá na resistência dos materiais, em que a nossa mão ela contorna o eixo objeto de estudo e o polegar indica a direção da setinha. Então, o momento fletor ele está ocorrendo ao longo dessa direção. Não precisa desenhar a mão, basta desenhar setinhas duplas, que o colega ou a colega que for verificar seu projeto vai entender que isso aqui significa uma linha curva ao longo dessa direção, com a setinha indicada pelas pontas dos seus dedos. Aqui nós temos a representação gráfica da nossa viga em 3D. Note os eixos e a indicação, onde flutua em forma de linhas curvas ou em forma de setinhas duplas. Tanto faz indicar por uma forma ou outra. E aqui nós temos a indicação da nossa coluna com os eixos, da mesma forma, e a indicação dos fletores, MX e o MY, que acontece ao longo de nossa coluna. Fica mais fácil representar tanto por curvas quanto por setinhas duplas, conforme você desejar. Item 3, conexão da alma. Bem, a partir daqui, quando começamos efetivamente a analisar o cálculo dessa ligação, o dimensionamento. Bem, nós temos esforço cortante de projeto de 110 kN, que ocorre, né, entre a alma da viga e o flange da coluna, nessa interface entre viga e coluna. Acontece esse esforço cortante. E essa distância que devemos manter, nesse caso de ligação, em termos uma chapa de topo soldada no flange da coluna, em que a viga ela possui uma distância, deve ser mantida uma distância entre a alma da viga e o flange da coluna. Para essa distância, nós mantemos um valor de 3/8 a meia polegada, no máximo. Pelas práticas internacionais, os projetistas mantêm uma distância máxima de meia polegada. 3/8 a meia polegada no máximo. E conforme o momento fletor resultante dessa centricidade seja pequeno, ele pode ser negligenciado no seu projeto. Nesse caso, nós temos 110 kN, que é o esforço cortante, multiplicado pelo braço de alavanca, que é de 10 milímetros, gerando um momento fletor de 1,10 kN. Como eu falei já em várias situações e outras aulas, em minha carreira profissional, no início, principalmente, eu sempre tinha um costume de trabalhar em toneladas metros. Mas procurem trabalhar sempre em quilonewtons metros. Eu trabalhava em toneladas, era mais fácil para não palpar essa referência, ter esse valor em minha mente, era mais fácil de entender o que significa uma tonelada do que entender o que significa 10 quilonewtons. Então, fica aqui a boa prática para você começar corretamente em seus projetos. Falaremos agora a alternativa 1.
Nessa ligação, trarei duas alternativas, 1 e 2, com duas soluções diferentes para a sua análise. Na primeira, trarei o perfil L, né, localizado, no caso, na frente aqui da alma, posicionado sobre a alma do perfil da viga. Não se esqueçam de indicar por linha tracejada elementos que porventura passem por trás de outros elementos e conectada ao flange de nossa coluna. Então, o perfil L, ele se conecta por uma solda de campo à alma da viga, se utiliza de dois furos com diâmetros bem generosos, de 2 e 3 quartos, para receberem parafusos conectores de montagem, e são soldados por solda de oficina, no caso, à coluna, ao flange da coluna. Tente, por exemplo, à primeira vista, um soldador de filete de 5 milímetros de espessura, com o eletrodo E70. O eletrodo E70 é utilizado para ligações principais estruturais. Não utilize o eletrodo E60. O E60 é para ligações secundárias, de menor importância. O XU, ele é representado por bibliografia internacional como sendo a tensão última do eletrodo. Nossa nomenclatura nacional brasileira chamamos de F minúsculo FU. Então, a tensão última, pela nossa nomenclatura nacional, é tida como 485 MPa para o eletrodo E70. Na norma canadense, eles consideram 490 MPa. Eu prefiro me resguardar a um valor ligeiramente menor, ficando a favor da segurança. Em uma chapa com espessura de 7,9 milímetros, então o perfil L pinçado de um catálogo nacional, com espessura a princípio de 7,9 milímetros, em que iremos verificar se ele passa efetivamente ao cálculo ou não. O comprimento de solda a ser utilizado será equivalente, naturalmente, ao comprimento do perfil L. Então, nós podemos manipular o comprimento do perfil L conforme a necessidade de comprimento de solda necessário para efetivamente resistir ao esforço solicitante. Então, se esse comprimento de solda passar com esse comprimento de aba do perfil L equivalente a 200 milímetros, então está ok. Se não passar, precisamos aumentar o comprimento do perfil L ou aumentar a espessura da solda, visto que o eletrodo será sempre o mesmo. É comum e de boa prática, ao ter uma solda de frizz aplicada em uma aba de interesse, mesmo que não precise soldar ao longo da outra aba, você fazer um contorno de no máximo 1 polegada e interromper a solda de filete. Ou seja, não interromper a solda de filete na aba de interesse, e sim na aba de continuação do perfil L, interrompendo a 1 polegada. E a área efetiva de solda é dada por essa fórmula, em que a área de solda, W vem de weld, a área seção transversal da solda equivale a 0,70711, que advém, né, dessa nomenclatura clássica, dessa explicação clássica, em que, a partir de um quadrado de dimensões 1 por 1, a distância traçada ao longo de uma bissetriz, ou seja, com ângulos congruentes, a diagonal do quadrado de dimensões 1 por 1 possui uma dimensão de 0,70711. Então, esse coeficiente ele é utilizado apenas para soldas de filete, vezes a espessura da solda de filete, vezes o comprimento. Como o comprimento é 200 milímetros, a espessura da solda é de 5 milímetros, o coeficiente nunca irá mudar para soldas de filete. A área transversal da nossa solda equivale a 7,07 centímetros quadrados. Dando continuidade à nossa alternativa 1, onde já temos as seguintes informações, né, um perfil L, a princípio, que não sabemos se irá passar ainda, um perfil L de espessura de 7,9 milímetros e massa de 9,1 quilos por metro. Aqui eu deixo a ressalva de como indicar o perfil L laminado corretamente. Então, o perfil L ele é indicado pela sua altura, seguido de sua massa em quilos por metro linear. O comprimento você pode indicar entre parênteses. Se indicarem o perfil L com a altura seguido de sua espessura, esse tipo de nomenclatura ele é adotado para perfis de chapa fina. Para chapas grossas, sempre a altura seguida de sua massa. E para chapas finas, a altura pela sua espessura. A solda de filete, a princípio, é de 5 milímetros e comprimento de 200 milímetros com eletrodo E7018. Dois furos para montagem não são furos definitivos de cálculo, são furos para montagem, é um artifício utilizado para algumas ligações. O esforço resistente do solda de filete ele é dado por essa equação.
A equação anterior, que eu mostrei para vocês, que é a equação prática solda de filete utilizada no dia a dia. Existe essa outra equação dada pela norma canadense, em que ele utiliza o ângulo de inclinação entre a solda de filete e a direção do esforço solicitante. Então, pela equação, eles adotam um coeficiente de 0,67, um outro coeficiente FW de 0,67, a área da seção transversal da solda, calculamos anteriormente, equivalente a 7,07 centímetros quadrados, tensão última do eletrodo, o que apenas eu transformei de 485 MPa para quilonewtons por centímetro quadrado. Fica mais fácil de trabalhar em centímetros quadrados quando envolvem equações, envolvem áreas, porque fica um valor menor para a área, do que trabalhar em milímetros quadrados e MPa. Então, eu prefiro trabalhar com as áreas de centímetros quadrados e as tensões últimas de eletrodos, nesse caso, em quilonewtons por centímetro quadrado, mas deixo a seu critério. Nesse caso, o ângulo da solda em relação ao esforço solicitante equivale a 0 graus, né? O seno de 0 elevado a 1,5 equivale a 1. Então, fica aqui a ressalva dessa outra fórmula, utilizada pela norma canadense, em que o coeficiente de redução da resistência do eletrodo, utilizado aqui, equivale a 0,449 ao final das contas. Em meu livro, eu recomendo sempre a indicação do coeficiente de redução para eletrodo, equivalente a 0,3, um tanto menor. Então, a fórmula que eu trago no meu livro de metálicas para vocês não é à toa, é de boa prática e é bem conservadora para o caso de soldas, em que eu adoto 30% ao invés de 44,9% da resistência do eletrodo. E aqui, como eu falei anteriormente, para o caso de seno de 0 graus, com o filete alinhado com o esforço cortante, esforço solicitante, equivale a 0 graus, teremos um seno igual a 1. Então, no final, o esforço resistente de cálculo dessa solda equivale a 153,93 kN, que, por sua vez, é superior ao esforço solicitante de cálculo equivalente a 110 kN. Então, o dimensionamento de sua solda satisfaz. Então, já temos que a solda é de 5 milímetros, com comprimento de 200 milímetros, e eletrodo E70 satisfaz ao seu projeto. Depois do comprimento total definido como 200 milímetros, encontra-se a área bruta da chapa. Então, nós temos que a área bruta da chapa equivale a 200 milímetros vezes 7,9 milímetros, que é a sua espessura, obtendo um valor de 1.580 milímetros quadrados para a área da chapa. Com a área bruta da placa, do perfil L, sabendo-se que a sua tensão admissível, no caso, é o A36, porque adotamos um aço A36 para o perfil L, lembre-se disso. Uma viga A572 grau 50. Para o perfil L da chapa, um A36. Com a tensão admissível 250 MPa, calcula-se o esforço resistente desses elementos, que pela fórmula canadense é dado por essa equação, dado por φ, equivalência 0,9, 0,66, o coeficiente de redução própria dessa equação, tensão admissível 250 MPa do aço adotado e a área bruta da seção transversal da chapa, equivalente a 1.580 milímetros quadrados, obtendo um esforço cortante resistente de 234,63 kN, que também é superior ao esforço solicitante de cálculo de 110 kN. Portanto, pode sim adotar tanto a solda de filete de 5 milímetros, quanto um perfil L de 7,9, né, de espessura, com 76 de altura, né, e um comprimento de 200 milímetros, e com o uso da solda de filete já dita no slide anterior. Então, deixo aqui minha gratidão por me acompanhar e me receber até aqui ao longo desta aula, e na aula de número 2 iremos dar continuidade ao dimensionamento desta ligação. Muito obrigado.